Caros alunos, nobres eleitores, leitores, amigos, professores e demais colegas. Estamos começando aqui uma nova etapa, agora pelas redes sociais, as mídias alternativas, uma fala franca, direta, com toda a sociedade brasileira, com os temas que nós entendemos ser cabíveis para o momento, pois no Brasil estamos agora numa quadra difícil e cada qual, em seu mistério, tem que ajudar a população brasileira a escolher o melhor caminho para o seu futuro, sem apologia a um candidato a outro, sem viés ideológico, lutando pelo viés meritório e, como a pedido dos alunos, e essa nova fase, que é o Facebook, o YouTube, essas mídias alternativas, nós temos o direito e o dever de pautar as nossas colocações nesse novo rumo, pois as vias tradicionais, ortodoxas de jornais, a maioria hoje não está nem conseguindo ler isso, tamanha a quantidade de trabalho. Então assim, nós vamos passar agora calmamente a fazer esses vídeos para que o intuito que a nossa coluna Controle de Qualidade, que é um pouco extensa, mais de 10 laudas, e os alunos aí estão reclamando e preferem que a gente grave. Então a gente vai ser mais transparente, célere, sabendo que a gente tem uma postura sempre com o intuito democrático de ajudar a pátria, ajudar a nação a prosperar. Não vamos fugir aqui de qualquer tipo de tema, entrevistaremos todos os candidatos, vamos mandar convites para todos os partidos, para que os candidatos possam, não só no período eleitoral, mas também depois, explicar as suas teses, tentar convencer o nobre eleitor e cobrar as atitudes que nós entendemos como corretas. Começaremos agora a fazer uma singela homenagem à nossa Constituição de 88, 5 de outubro, tivemos a comemoração de 30 anos. Eu acho que o brasileiro precisa cobrar muito, mas muito mais dos seus governantes. Algumas pequenas nuances que estão aqui pautadas, garantir que o serviço público tenha muito mais qualidade, que nós pagamos impostos altíssimos, diretos e indiretos, através de tributos, e temos um pífio serviço em contraprestação. Então vamos lá. A nossa Constituição brasileira, ela diz bem claro, de uma forma franca e direta, em seus diversos artigos, e em nosso preâmbulo, ela, em breve síntese do necessário, ela exara que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional constituídos para instituir o Estado Democrático de Direito, asseguramos à Assembleia os direitos tais como igualdade, fraternidade, liberdade, para garantir a ordem interna e internacional, sob a proteção de Deus. Essa Constituição foi promulgada, e esse preâmbulo já nos dá o norte do que é a nossa Constituição. Então estamos dentro de uma república federativa, dentro do Estado Democrático de Direito. E hoje, o que nós estamos vendo é que muitos bandidos, delinquentes, travestidos de candidatos, se infiltraram nos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, para aparelhar, assaltar e subtrair a nossa pátria mãe gentil, que, aliás, não anda mais tão distraída, pois os intocáveis da Lava Jato, da República de Curitiba, estão fazendo um belíssimo trabalho, mostrando a corrupção infiltrada dentro dos podres poderes. Mas nós temos que pontuar desde o início dessa cooptação. E não vamos deixar de falar, que é importantíssimo, do quarto poder, chamado a mídia brasileira, aquela que julga sem provas, condena sem provas, na sua grande maioria. Porque o papel da imprensa livre, na democracia, é sempre falar a verdade, doa quem doer. E não é isso que estamos vendo. O papel da advocacia é sempre os advogados lutarem pelos seus clientes, pelos direitos e garantias individuais de todos, em face de qualquer tipo de atentado. Então, o Brasil repudia o terrorismo, o Brasil é um país laico,
está no preâmbulo dizendo sob a égide de Deus, a República Federativa do Brasil é formada pela união dos estados, municípios, Distrito Federal, nos termos do Estado Democrático de Direito. São fundamentos que estão garantidos na nossa Constituição de 88, que o eleitor, o leitor e o caro aluno têm que entender. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes. Então, quando nós elegemos um deputado estadual, federal, um presidente da República, um governador, um prefeito, um vereador e assim por diante, eles são os nossos funcionários, nossos representantes. Eles nos devem satisfações, sim, as devidas prestações de contas. E o que nós temos que fazer? Ensinar a população a cobrar os seus direitos, porque os nossos impostos são cobrados, direto e indiretamente. Quando você consome num supermercado ou quando você consome um lanche, você paga imposto indireto. Quando você compra um imóvel, um automóvel, você paga um imposto direto. Então, nós poderíamos ser uma Lisboa, poderíamos estar no Canadá, na Finlândia, Islândia, pelos altos tributos que nós pagamos. Mas, por um desvio de conduta de algumas pessoas infiltradas em certos partidos, nós não temos a devida contraprestação. E nós temos aqui que cobrar. O segundo artigo da nossa Constituição, ele diz que os poderes são harmônicos e independentes entre si. O que ele quer dizer com isso? Que o Legislativo, o Judiciário e o Executivo têm que viver em harmonia e ter independência. Vou citar vários exemplos, mas quero começar pelo imediato, o principal, como se diz no meio jurídico, começar pelo final do processo. Aquilo que você precisa ler para tomar uma atitude emergencial. Nós temos um poder legislativo composto pelo Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal votaram uma lei do voto impresso. Esta lei foi feita e com muita luta por Jair Bolsonaro. Justiça seja feita. Esta lei teria que estar vigente nessas eleições. E por uma via heterodoxa em tese, tanto o senhor Gilmar Mendes quanto a senhora Rosa Weber, agora ministra do TSE, que também são ministros do STF, não estão cumprindo aquilo que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados votaram. Primeiro que tentaram vetar, a Dilma vetou. Nós temos vários artigos na Constituição que mostram, quando o presidente veta, o Senado pode começar e rever, ou seja, essa sanção presidencial não esgota. Neste caso, o Senado recorreu, fez os trâmites legais e com esses trâmites legais conseguimos aprovar a lei do voto impresso. O que seria a lei do voto impresso? O cidadão que vai numa urna eletrônica, urna esta comprovadamente fraudada lá fora, ou seja, tivemos agora em Las Vegas um conjunto patrocinado pelo governo americano, pessoas que vão lá para tentar simular fraudes, colocar a máquina sob estresse, e a urna modelo venezuelano que vem para o Brasil foi a segunda mais fácil de ser fraudada. Então, mentira que as urnas não podem ser fraudadas. Podem sim. Não estamos falando de internet, dessas supostas teorias das conspirações de invadir a NASA. Não, essa urna ela não é internet, ela é intranet. Então ela deveria ter, como era no voto impresso, um carro oficial levando essa urna até o local, depois carro oficial tirando a urna. Para isso nós temos as Forças Armadas, Marinha e Exército Aeronáutico, que poderiam ser usados, e nós conquistarmos exatamente aquilo que o eleitor votou, que o seu voto que foi colocado na cédula fosse conferido por partidos políticos. Esta urna eletrônica, da maneira colocada, não representa a realidade do voto brasileiro. Tanto assim que vimos agora inúmeras denúncias de fraudes. Primeiro, que quando o ministro do PPS, que é o antigo Partido Comunista, Raul Jungmann, para a Justiça e diz o seguinte: olha, quem deu a facada em Bolsonaro é um lobo solitário. Olha, quem está falando isso não
nos passa credibilidade. Porque um bom ministro deixaria o seu subordinado investigar e, ao final das investigações, junto com os seus subordinados, faria qualquer tipo de menção. Então, falar que as pessoas que estão colocando no Facebook, que estão filmando, mostrando os defeitos da urna, não quer dizer a lisura do TSE ou quer dizer alguma coisa da lisura do STF. Não. São pessoas que estão mostrando que iriam votar em determinado candidato e quando colocavam o número 1 aparecia o 13. Nós não somos otários. O nobre povo brasileiro é constituído por uma gama de etnia. Aqui nós temos holandeses de Pernambuco. Na Bahia vieram os negros da África. Em São Luís, que São Luís vieram os franceses. Nós temos no sul alemães, italianos, temos imigrantes espanhóis, temos também imigrantes japoneses, da Coreia do Sul, de diversos países que vieram aqui, e o Brasil sempre recebeu muito bem. Entendam, onde nós podemos ter no mundo judeu e palestino trabalhando junto? Lá no Rio de Janeiro, no mercado, tem. Então, aqui nós damos aula de receptividade, aqui nós damos aula de harmonia. Estão querendo nos colocar um produto que não está correto em tese. Nós não vamos engolir outra eleição com fraude. Já sabemos que temos aí, em países como Portugal, pessoas querendo fazer delação premiada, dizendo que tiveram urnas fraudadas. Vamos direto ao cerne da questão, sem medo de errar, porque sempre falamos a verdade com provas documentais. Quem não lembra do vídeo do senhor Ciro Gomes dizendo que o dono do Ibope, por dinheiro, vende até a mãe com pesquisas? E se a gente fosse aceitar no Brasil que pesquisas antecedentes ao processo eleitoral fossem assim tão definidoras a ponto de não apresentar candidaturas, o Lula não era presidente da República. O Fernando Henrique jamais teria sido presidente da República, não é? Se você olhar o que aconteceu em todas as eleições na antecedência, sendo que no caso brasileiro não é só vamos dizer, a evolução do pensamento com a evolução da informação, é a fraude, é a manipulação. Esses censos que botou esse 17, na data, você pode ir no seu arquivo, eu disse, isso é mentira, eu nunca tive 17%. Como é que alguém vai ter 17% se nem aparece na televisão? Mas o Ibope chegou a dar um... Jamais. O Ibope é a mesma coisa. 15 ou 16%. O Ibope, o Montenegro vende até a banho para ganhar dinheiro. Isso aí eu conheço de longuíssima data. Mas vende pesquisa? Mas vende e vende mesmo. Agora pega uma série histórica do Datafolha, Diga. Que é o único instituto que não aluga para nenhum partido. É o único. O brasileiro precisa saber disso. Eu não sou eventualmente candidato, eu sou candidato, não interessa. O brasileiro precisa apropriar isso. Não deixe a manipulação de gabinete, o dinheiro, a manipulação de instituto de pesquisa tirar a sua consciência. Isso é que é o fundamental. O próprio Datafolha mostra uma queda do senhor. O Datafolha mostra de 13 para 9. Isso. Então são 4 pontos de queda legitimamente perceptível. Por quê? Porque sabe quantas vezes eu saí na Rede Globo, sendo eu o deputado federal mais votado do país e tendo opiniões importantes relativamente, não por mim, mas pela experiência que eu acumulei? Eu só saí uma vez no Jornal Nacional num escândalo que mentiram que eu tinha comprado uma passagem para minha mãe para o estrangeiro com dinheiro da Câmara, que era mentira. E o desmentido jamais saiu. Então a vida é assim, não estou me queixando. Agora, nós vamos fazer isso? Então os institutos de pesquisa acertam agora, abril, ninguém está ligado em campanha, em política, só os políticos e os jornalistas. E grandes tratativas, grandes jogadas, grandes manipulações. Nessa semana nós tivemos, semana passada, nós tivemos Datafolha, o Serra com 10 pontos de diferença em relação a Dilma, Census, o Serra e a Dilma empate rigorosamente com o mesmo número, e Ibope, o Serra com 7 pontos na frente da Dilma. Eu posso atestar a seriedade do Datafolha. Não, o que eu estou dizendo, o único, eu nem atesto tanto. O que eu estou dizendo é que é o único instituto que não se aluga para partido político, nem para empresa. O Datafolha é sério, ministro. É um instituto sério. Eu também acho. Eu acho todo mundo sério. Pedir licença para o senhor um minutinho. O que é importante é a gente não entregar nem ao Datafolha, muito menos ao Ibope e ao Censo, que fazem qualquer negócio, a consciência do futuro, do destino da nossa pátria. O eleitor tem que votar a urna. Ou seja, o senhor Montenegro está envolvido na Lava Jato. Lá, o senhor Alberto Youssef e outros delatores confirmam que pagaram para fraudar pesquisas. Vejam,
O senhor Marcos Coimbra, da Vox Populi, também está envolvido na operação ACON, lá em Belo Horizonte, com o senhor Pimentel. Também por fraudar pesquisas. Agora, vamos então aqui fazer uma analogia. Como justificar e entender que o senhor Suplicy estava sempre liderando as pesquisas em São Paulo e não foi eleito? Como dizer que a senhora Dilma liderava as pesquisas e não foi eleito? O seu Pimentel também. Diversos outros senadores. Ora, é lógico que essas pesquisas, no mínimo, estão ultrapassadas, não estão usando uma metodologia adequada. Agora, em tese, e serão todos investigados, caso o presidente eleito tenha coragem, tenha austeridade e transparência para investigar, por que sempre, nas últimas eleições, as pesquisas não traduzem a verdade? Apenas há um encontro de contas, pesquisas com urnas eletrônicas. Como confiar numa urna eletrônica que o proprietário da Smartmatic reside na Venezuela e trabalha com a inteligência cubana? Como confiar numa empresa que hoje o país vive numa fraude? A democracia vive numa ditadura travestida de democracia. Chaves mudou a sua posição. O discurso era quando se elegeu, tratou de seguir exatamente o que dizia a cartilha do Pústula Lenin. Fale em democracia. Tão logo pegue o poder e assuma, corrompa e fique como exatamente os ditadores fizeram. Como entender que o senhor Maduro, acusado pela Anistia Internacional e pela ONU de ter aí 8.200 mortes e ainda está no poder? Como aceitar aquilo como democracia? Que o juiz do Supremo, por analogia, como se fosse o Moro, foi preso. Ou seja, aquele que julga foi preso por fazer o seu trabalho. Aqui nós temos hoje um Supremo que nos causa tremenda insegurança jurídica. Não nos causa vergonha, como brasileiro, porque nós não participamos disso, mas nos causa espanto. Como e quando e até quando o povo brasileiro vai engolir, em tese, chicanas de ministros que participam de casamentos, que suas esposas participam de bancas advocatícias, que soltam condenados, pessoas que estão respondendo a diversos processos e procedimentos, sob a pífia ideia de garantismo. O senhor Gilmar Mendes não garante o direito para quem furta margarina, para quem comete pequenos delitos, nem chega na sua mesa. O senhor Lewandowski passou a maior vergonha agora, em tese da Rota da Polenta, colocado lá pelo PT, quando tentou e rasgou literalmente a Constituição brasileira, pois no caso do Collor, que foi muito menos grave, porque juridicamente um processo de impeachment, todos sabemos, é um processo político-jurídico. E Collor, no meio do processo de impeachment, renunciou. Collor não foi pichado. Para os incautos fica aqui a sugestão, vamos estudar. Collor, quando viu, desculpa a expressão, a viola em caco, pediu baixa, pediu para sair. E aí ele não deveria receber a pena suplementar, porque a lei dizia que caso ele pedisse para sair, ou seja, renunciasse, não teria pena suplementar. E a nossa Constituição garante, não haverá pena sem a prévia combinação legal. Então, o que quer dizer isso? Traduzindo para os estudantes e para os amigos que não estão militando na área do direito. Você tem uma lei e, com base nela, você pode condenar. Sem lei não há condenação. Collor, quando saiu, não deveria ter a pena suplementar. E teve, ficou 8 anos fora. Muito bem aplicado em termos políticos. Triste é do Estado que democraticamente o elegeu. Tenho pena do nobre povo de Alagoas, que não merecia passar por isso de novo. Está aí, Collor envolvido na Lava Jato,
segundo consta a tese da promotoria, um gatuno contumaz do dinheiro público. Mas veja, traduzindo para o caso concreto, a senhora Dilma começou-se um processo de impeachment e quando ela resistiu e ficou até o final, com toda a sua defesa garantida pelo advogado do senhor José Eduardo Cardoso, ou seja, teve amplíssima defesa, o contraditório, os princípios do Estado Democrático de Direito foram respeitados até ao exaurimento. Tivemos a atuação de uma nobre brasileira guerreira, trabalhadora, chamada Janaína Pascoal, que foi eleita. Isso quer dizer que o povo está acompanhando muito bem, talvez não consiga hoje escalar a seleção brasileira. Aliás, a pífia seleção dos resultados do senhor enrolador chamado Neymar. Mas nós conseguimos saber os nomes dos ministros do STF e também de alguns candidatos. Então, o povo brasileiro está, sim, com as mídias sociais, tendo muito mais gabarito para o seu julgamento. E quanto mais estudo e quanto mais informação levarmos ao público, mais teremos qualificação na política. Porque candidato vem de cândido, de transparência, de limpo, de límpido, coisa que a maioria não é. Mas o povo está de olho. Então, percebemos claramente uma mudança, uma migração. O povo brasileiro não é mais tutelado por meia dúzia de donos de jornais que vendem notícias. Agora o povo tem as malas que vão andando sozinhas de pizzaria, as conversas nos porões do palácio, conversas não republicanas, conversas de bandidos travestidos de empresário, como os donos da JBS, que por um intermédio, de uma maneira heterodoxa, enche os cofres de certas emissoras de televisões com os seus produtos e compram jornalistas que, na verdade, envergonham a classe, que recebem, por intermédio de verbas publicitárias, os verdadeiros jabás para se prostituir intelectualmente e colocar a nossa nação de joelho perante o mundo. Porque o Brasil tem tudo para crescer cada vez mais. Nós temos 95% a 98% do nióbio do mundo. Nós temos riquezas naturais inesgotáveis. Nós temos um povo nobre, um povo trabalhador. Não tem divisão de nordestino e sudestino, sulista, nada disso. Mentira. Isso é uma ideologia de gênero criada para dividir as classes também. Tudo bem pautado. É só ler os livros que alguns comunistas ainda insistem em não ler. Nós temos também que pautar que a nossa Constituição é o nosso norte. E ela nos garante o direito da liberdade de expressão, como estamos fazendo aqui. Nós podemos provar o que falamos. Por exemplo, voltando ao caso das pesquisas, como não abrir um processo legal em face desses proprietários de jornais e pesquisas que colocaram de novo nome de pessoas que nem eleitas foram por semanas como primeiro? Óbvio que é uma tendência nefasta, calculada, de pessoas, por exemplo, que dizem ser jornalistas, como a senhora Mônica Bergman, e passam informação falsa quase toda semana, soltando notas fabricadas, notas que ela não comprova a verdade, dizendo que um candidato é isso, que é aquilo. Como tentar entrevistar um presidiário, sendo que nós temos leis próprias para isso. O presidiário tem todos os seus direitos que têm que ser preservados. Aliás, o senhor Luiz Inácio Lula Silva é um cidadão de uma classe diferente, pois nós temos vários presidiários sofrendo o que não deveriam estar sofrendo, mas não tem um advogado para tentar ajudá-la. Tem que a zelosa OAB dar seus pulos de direito popular, arrumar dativos, fazer o que pode para tentar ajudar esses coitados que nunca chegam os seus casos na mão do senhor Lewandowski e Gilmar Mendes. Aquele Lewandowski que rasgou a Constituição quando ele e o Renan Calheiros, numa jogada jurídica e política, disseram que a senhora Dilma poderia se candidatar. Bem, senhor Lewandowski e senhor Renan Calheiros, nefastos em tese a democracia de plantão. O povo mineiro, aquele povo que come quieto, foi lá e deu o seu recado. Expurgou Dilma Rousseff do seu podre poder.
A senhora Dilma Rousseff responderá, pode ter certeza, por todos os seus crimes que estão sendo descobertos. O seu Palocci, por exemplo, partícipe da organização criminosa, que quando era ministro de Dilma e de Lula, era um médico, era uma pessoa tão fantástica, um ser humano tão bom, uma pessoa tão desenvolta. Agora é que ele resolveu falar toda a verdade, porque a operação dele é aumentar aquela que nós sabemos o significado, que é bandido não fala com a polícia, é o significado da máfia do silêncio. Então veja, o seu Palocci abriu o bico. É mais um X9 que falou, é mais um delator. Delator premiado porque uma lei assinada pela senhora Dilma, se não me engano foi Zé Eduardo Cardoso que fez. A senhora Dilma contribuiu para a sociedade, assinou a lei de delação premiada. Agora nós podemos prender, deter, fazer busca e apreensões, buscar documentos do dito popular para comprovar. E o seu Palocci fez o quê? Entregou valores, onde está entregando GPS, rastro do veículo que ele usou, pastas e documentos comprovando que houve sim uma organização criminosa que se infiltrou dentro do PT e dentro de outros partidos políticos e foram dilapidando o patrimônio público, tais como a Petrobras, Eletrobras, e é provado e cientificamente público e notório, com provas robustas e incontroversas, que de cada 100 civis, 2 envolvidos são militares. Ou seja, temos até agora um almirante e mais um outro comprovado. Isso quer dizer que, cientificamente, esse país ainda não aprendeu a conviver com a democracia. Liberdade não é libertinagem. Nós saímos da posição, na época que os militares entregaram o poder, de 85 do ranking para a 8ª economia do mundo. Olha onde nós estamos hoje. Se você voltar na década de 70, 80, as infraestruturas não tinham empresa com potencial financeiro e capacidade técnica para investir. Então, em todas as nações soberanas e democráticas, os governos investiam. Está aí Itaipu, você tem Ponte Rio-Niterói, diversas outras obras só poderiam ser feitas, represas, energia elétrica, com a ajuda do governo. Agora, a diferença é que hoje, a democracia, você evolui. Você tem a parceria público-privado, você tem empresa. Agora, nunca fiquei sabendo, e desafio aqui aos alunos, leitores e eleitores, no bom debate, a parte adversa, a trazer uma esposa ou um ex-presidente militar que se enriqueceu, que faleceu rico, ou que tem um padrão de vida fora da sua capacidade salarial. Então nós defendemos a verdade. Temos muito políticos honestos lá em Brasília, aqui em São Paulo e no país todo. Mas também temos que apontar aqueles que são nefastos à democracia. Primeiro, Dilma, Temer e Aécio. Os 3 são ilegítimos. Os seus poderes são podres, porque ficou comprovado na Operação Lava Jato que os 3 receberam dinheiro em suas campanhas e dinheiro esse lavado e abastecido nos postos de combustível da Petrobras. Ou seja, o senhor Lula nomeou um ministro, esse ministro nomeia com a sua ordem Dutra, e assim foi com Gabriele, Graça Foster, Dilma Rousseff, Casa Civil e Petrobras. Dentro da Petrobras nomearam Paulo Roberto Costa, Baruscos, da Vida, e outros que diziam assim, que país é esse? Estou sendo preso. Ou seja, desviaram dinheiro, mandaram para pessoas que já estavam na ação penal 470, tida como mensalão. Essa ação penal 470 é uma ação que Pedro Correia, Valdemar da Costa Neto e tantos outros que cometeram crimes lá, continuaram cometendo delitos, como o senhor já disse. Ou seja,
não aprenderam com a primeira reprimenda judicial. Continuaram no seu podre poder, comprando por intermédio de jabás, por intermédio de leis rouanês, lei muito boa. Essa lei de incentivo fiscal tem que continuar, sim, mas ela tem que continuar para as pessoas que precisam do dinheiro, para os artistas do circo, para os artistas pequenos, para quem quer começar a sua produtora, para quem quer começar a falar a verdade e para que preste a devida conta. Não para sustentar meia dúzia de vagabundo, meia dúzia de bandido que anda junto com Cabral, que tira fotografia com pais, pessoas que respondem processo e não prestam a conta devida. Também serão cobrados, caso o Brasil vote num presidente que tenha coragem e que tenha austeridade. Nós temos hoje dois candidatos, o senhor Haddad e o senhor Jair Bolsonaro. Quero ver qual dos dois terá coragem, capacidade técnica, probidade para enfrentar essas questões, para cobrar da justiça brasileira que ela possa agir como justiça. O povo mineiro fez a justiça que o Lewandowski e o Renan não fizeram. Expurgou Dilma Rousseff. Não porque ela é mais bonita ou mais feia que qualquer um, porque consta nos autos do processo que ela fez a maquiagem nas contas. Ela deu prejuízo ao erário público. Então ela não merece, ela não tem a probidade devida, como muitos outros deveriam ser. Por exemplo, dentro do STF, se o Congresso Nacional não tivesse de joelho, para não falar outra palavra, por tantos políticos péssimos e corruptos que tem lá, se eles tivessem a hombridade que esse Congresso já teve, vamos lembrar aqui do Dr. Sobral, vamos lembrar Oswaldo Aranha, vamos lembrar Rui Barbosa, tantas pessoas, Ayrton Senna, tantos ídolos que nós temos, ou seja, heróis que estão aí no dia a dia, que fizeram muito mais pelo Brasil. Se esse Congresso tivesse a postura, exigiria esta semana que a lei do voto impresso passasse agora nessa semana, porque não precisa de nada mais do que uma maioria simples, não é nenhuma emenda constitucional, a lei está lá para conferirmos a lisura do pleito eleitoral. O povo brasileiro foi votar. Agora, não é justo que ele pague por um preço caríssimo e que chegue lá, as urnas não funcionem a contento. As pessoas não estão de brincadeira, senhora ministra Rosa Weber. Faltará guilhotina quando o nobre povo esgotar a sua paciência. Nós somos democratas, nós somos pelo Estado Democrático de Direito. Então, cumpra o seu trabalho, senhora ministra, sob pena de prevaricação. Tiveram vídeos que as pessoas estavam levando urnas no próprio veículo particular. Urnas caíram no chão, em favelas, onde temos vídeo. Pessoas de todos os lugares que não conseguiram votar, idosos que não tinham como votar porque colocaram lá em cima, pessoas que chegaram lá e o seu voto já estava computado. Ora, ministra, com quem que a senhora pensa que está falando? O povo brasileiro está acompanhando. Nós não vamos aceitar pacificamente fraude. Nós vamos democraticamente investir em ações pesadas, porque nós queremos descobrir se tem gente infiltrada no Legislativo e Executivo, também tem no Judiciário. Nós já cansamos de ver delação premiada da UTC. Por que essa delação não andou? Por que a delação do Palocci demorou tanto? Nós temos que, imediatamente, o novo presidente eleito, seja qual ele, de qual partido for, acabar com o foro privilegiado. Esse escândalo chamado foro de prerrogativa de função, primeiro que ele é inconstitucional. Vocês no STF procuram pelo e ovo para tanto, causam tanta insegurança jurídica, por que vocês não vão direto ao ponto? Coloque aí uma ação, faça um ADIM, se manifeste aí por intermédio de sindicatos, advocacia, a zelosa OAB, pedindo o fim do foro privilegiado. O povo quer. Agora, entenda, senhores ministros, vocês não mandam no Brasil. Vocês foram eleitos por nós, por uma simples analogia. Escolhemos o presidente da República, votamos no deputado, no senador, e o presidente da República escolhe
Então, volto a dizer, todo o poder emana do povo e é para o povo. Nós, o povo, colocamos o presidente da República. Ele coloca vocês por indicação. Vocês são nossos funcionários. Se não estão contentes, peçam para sair. Nós devemos passar leis severas sobre o teto constitucional. Não se pode ganhar mais do que está escrito no teto. Temos muitos escândalos aí do judiciário, do executivo legislativo. Aposentados ganhando fortunas a mais que o teto constitucional. Se vocês querem ganhar mais, é muito justo. Vão para a imprensa, vão para a vida privada, vão para a advocacia. Matem um leão por dia como nós matamos. Não usurpe o dinheiro do contribuinte. Como dizia uma linda guerreira chamada Margaret Thatcher, o dinheiro público não existe. É o dinheiro nosso, é o dinheiro seu, contribuinte. A Dama de Ferro dizia sempre que, para os comunistas, a expropriação e o comunismo acaba quando acaba o dinheiro do capitalismo. Ou seja, não venham com essa cantilena tentar nos enganar. A população está fazendo o que ela pode, votando de maneira ordeira. Não confie em pesquisas. Mentira quando o Datafolha coloca que tem mais de 1 milhão na passeata gay e a Paulista estava inteira repleta e diz que tem menos que isso, quando foram lá, ordeiramente, pacificamente, vestido de verde e amarelo, que é a nossa bandeira, expurgar uma pessoa que se chamava Dilma Rousseff. Nós não queremos nunca uma intervenção na área internacional, sempre uma solução pacífica, ordeira, repúdio ao terrorismo e ao fascismo. Se nós temos na Constituição repúdio ao terrorismo e ao fascismo, por que será que chamam Jair Bolsonaro de fascista? Porque não podem chamar Jair Bolsonaro de ladrão. Então tentam colar um rótulo que ele não é. Aos esquerdopatas, aos incautos, que não gostam de estudar, fascismo vem de outro lugar. Eu vou explicar para vocês o que é um fascista. Benito Mussolini, Hitler era de um partido operário nazista. O fascismo está muito mais perto do PT, do PSOL e de outros partidos do que de um partido da direita, de um partido do centro. Bolsonaro, como Haddad, tem que responder pelos seus atos, não por aquilo que mentem. No caso de Bolsonaro, por exemplo, não podendo chamar de corrupto, não tendo processo de corrupção, porque se não vejamos, se não me falha a memória, Jair Bolsonaro tem direito a um pequeno valor do fundo eleitoral. Quando for depositado na sua conta um dinheiro proveniente da JBS, eles, sabendo disso, no outro dia ele mandou devolver. Saiu, pedi para tirar, dei um cheque e doei para o partido. Que o dinheiro não vem da Friboi para mim, vem para o partido, vem para cá. Eu pensei, por que a Friboi está dando dinheiro para mim se ela acabou de pegar empréstimo em torno de 7 bilhões de reais do BNDES? Está dando só porque eu sou bonito? Uma coisa está errada. Isso é, em grande parte, tá, a propina legalizada. Que existe 3 tipos de empresários para doações eleitorais. O bandido, o que é chantageado e o honesto. E esse dinheiro era lícito. Por quê? Porque era do fundo partidário. Mas o fundo partidário, em vez de pagar com o seu dinheiro, partido X antes, PP, pagou com o fundo do próprio cheque da JBS, para contaminar, para chantagear futuramente Jair Bolsonaro. Quem desses políticos que devolveu o dinheiro? Pessoas colocadas lá pelo presidente, como o Lula colocou a Dilma Rousseff na Casa Civil, como colocou na setor estratégico, como Dilma colocou Gabriel. Do mesmo jeito serão assim esses plantonistas de quarteirão para tutelar o que você pode e o que não pode falar. O objetivo disso é claro, é chegar à ditadura cubana e venezuelana travesti de democracia, que só tem um partido, que só tem uma televisão. É como se fosse a Al Jazeera. Todos os sindicatos e essas agremiações foram constituídas na época que tinha um regime tido como militar. Então, democracia, nós precisamos saber direitinho o que representa.
República vem de res pública. O povo nas ruas, é o povo elegendo. Então a nossa república, através do sufrágio universal do voto, é um voto indireto, porque nós escolhemos aquele candidato e ele indiretamente nos representa. Só que a maioria esquece do juramento que fez. E poderiam e deveriam ser empichados. Como eu acho que o ministro Toffoli, o ministro Lewandowski e o Gilmar Mendes deveriam ser empichados a bem do serviço público, como foi Dilma. Porque causam, sim, uma insegurança jurídica em tese. Pois não tem a conduta ilibada que a magistratura necessita e que vários, a maioria esmagadora dos juízes tem. A maioria dos promotores tem, dos delegados tem. Agora, não podemos deixar de pontuar, por exemplo, como aceitar que o delegado que investiga a tentativa de homicídio de Jair Bolsonaro tenha trabalhado 2 anos para Fernando Pimentel. Como acreditar na isenção? Esse senhor, até para proteger ele próprio e a Polícia Federal, zelosa, como sempre, deveria se avocar como suspeito. Por exemplo, vamos fazer uma analogia. Como aceitarmos que um juiz que conhece a parte, que é inimigo da parte, pode julgar o caso? Como aceitar o julgamento do Toffoli na Ação Penal 470? Como aceitar o voto do ministro Toffoli no Petrolão? Ele advogou para o PT, ele advogou para o Zé Disseu, ele foi subordinado do Zé Disseu, ele foi empregado do PT, ele trabalhou na Advocacia Geral da União, deveria ter tido uma quarentena. Isso é o que qualquer pessoa honrada, como o Dr. Sobral, fez e outros fariam. Agora, entenda, o fato de você indicar um ministro para o STF, STJ, para a delegacia, não quer dizer nada de errado. Desde que quem indique tenha probidade, quem aceite também. Agora, vamos aperfeiçoar a democracia. Cobrar do próximo presidente, seja ele Jair Bolsonaro ou Haddad, que, quando ele indicar um ministro para o STF ou para uma corte, ele não possa julgar os seus processos, nem dos seus inimigos. Seja obrigado, já que eles não têm ética, não têm moral para se avocar como suspeito, nós passamos uma lei. Porque os costumes geram as leis. Já que o costume desses que, em tese, não são republicanos, são avessos à democracia, nós passamos uma lei e obrigamos, e assim avança a nossa democracia. Hoje, nós temos orgulho de mostrar ao mundo que os intocáveis da Lava Jato, da República de Curitiba, juiz, procurador, delegado, agentes, zelosos, patriotas, conseguiram fazer com que o mundo percebesse que o maior esquema de corrupção mundial caiu por terra. Quando imaginaríamos que Marcelo Baio Odebrecht, o MBO, aquele que dizia que o papai falava, ele não delata, meu pai ficava bravo com quem delatava, bandido travestido de empresário, quando imaginaríamos que esse senhor estaria preso, cumprindo hoje 10 anos de pena, 2,5 encarcerado, 2,5 sem poder sair de casa, 2,5 podendo sair depois e os outros 2,5 com penas. Mais importante, tanto o papai quanto o filhinho não podem pisar no Odebrecht, a não ser para retirar os rendimentos. Apenas podem passar no Odebrecht para pegar os dividendos, mas não podem ter gestão, não podem contratar com os poderes públicos. Outra medida que o nosso presidente novo, com coragem, deveria fazer, salutar, cobrar, através da Advocacia Geral da União, os maiores devedores da União, não repassar dinheiro para televisões, rádios e nem jornais que estejam em dívida com a Previdência, nem para banco, nem para ninguém. Exigir que eles pagassem o que devem. Não tentar fazer uma reforma previdenciária nas costas do povão, dos coitados. Buscar aqueles que ganham muito e que tem gente até morto recebendo. Buscar as fraudes. Bolsa Família, aumentar o valor, mas fazer com que o Bolsa Família fosse pago dentro de uma delegacia. Assim, estaremos arrumando emprego para vários estagiários do direito
e que a pessoa que apresentaria o seu carnê do Bolsa Família chegaria na delegacia e apresentaria seu documento. Metade dos bandidos não apareceriam mais. Por quê? Porque saberiam que ali poderiam ficar presos. Falsidade ideológica, fraude. Então o Brasil tem que ter um presidente com coragem, transparência, austeridade. Se errar, sair para a população e falar, errei, vou melhorar aqui. Se tiver alguém roubando, mandar embora exemplarmente. Não fazer como o PT e outros partidos fizeram, como o PSDB também fez. A justiça tem que investigar, fornecido contraditório e ampla defesa. Mas afastar politicamente não precisa esperar o final do processo. Um bom partido faz como, por exemplo, fez o DEM no caso do Demóstenes. Um procurador, uma pessoa que trabalhava, que não tinha suspeita nenhuma, de repente foi pego em ilícitos, se defendeu na justiça, mas o partido o afastou. A política não tem o mesmo time, o mesmo tempo do judiciário. O judiciário é lento porque é muito pouco funcionário para muito processo. Esse é o preço que pagamos pela democracia. Mas a justiça política pode ser feita de uma forma mais rápida. Eleitor, não acredite em pesquisa. Faça a sua pesquisa. Você pode, muito bem, estar pautado com seus vizinhos, com as suas pessoas. Você vá no Facebook, você vá no YouTube, em todas as mídias alternativas. Não confie naquilo que quer te vender. No Brasil, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura. O artigo 5º, ele mostra bem claro, é livre a manifestação do pensamento, como eu estou fazendo aqui, sendo vedado o seu anonimato. A verdade conduz a você a um patamar que você não é atacado. Porque se você for, você vai lá e prova que está falando a verdade. Quando eu disse que essas pessoas estão na Lava Jato, é porque elas estão, os depoimentos estão lá. Fraudaram pesquisa para favorecer o candidato. Quando eu digo que o MP está falando, quando o Ciro Gomes falou, são denúncias que estão lá. Nós temos algumas coisas que são invioláveis. A sua casa, o seu lar, a sua correspondência, a sua vida privada, a sua intimidade. Quando um cara passa para o poder público, ele já não tem mais como conter algumas coisas. Mas ele preserva a sua liberdade. E tem mais. Não haverá juízo de exceção nesse país, como não houve. Então, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é um político preso, não um preso político. Eu, como eleitor, jamais vou aceitar um candidato que vai pedir conselho para um presidiário, porque nós sabemos, os cautos, os que estudam, os que têm acesso à informação, que ele não é um preso político. Está sendo condenado por um Estado democrático de direito. Ele teve amplíssimas provas e defesas. O contraditório foi exaurido. Nenhum outro corrupto ou condenado teve tanto direito a recurso tão rápido desse jeito. Senhor Lewandowski, não tente fazer com que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva vá para a televisão dar entrevista. Vocês estão brincando com a sociedade brasileira. Preso tem que estar na cadeia respondendo às leis de execuções penais, como qualquer cidadão. A nossa Constituição, no artigo 5º, diz: todos somos iguais perante a lei. Não tente transformar uma pessoa em mais ou menos. A prisão legal, ela deve ser relaxada a qualquer momento. E por que vocês não relaxaram a prisão do senhor Lula, do seu Palocci e tantos outros? Por que não? Porque a prisão, ela foi legal. Se ela fosse ilegal, vocês teriam relaxado. O senhor Gilmar Mendes ainda responderá na seara civil, penal e administrativa pelas suas condutas. Espere o tempo passar. Quem imaginava que Marcelo Odebrecht seria preso? Porque isso não é garantismo. Nós aqui lutamos. Até o meu pensamento sempre foi expresso, sempre. Eu não concordo com a prisão em segunda instância. Nunca concordei e não concordarei. Porque se a lei, se a nossa Carta Maior, feita em 88, comemoramos 30 anos agora, dia 5 de outubro, se ela está dito
que a todos os réus o direito é de esgotar até o trânsito em julgado, jamais eu aceitaria. Mas se o Supremo assim o fez, que pague pelo seu erro. Não seja casuísta e tente soltar um ou outro. Porque, do mesmo jeito que o Lula está preso, o seu Estevão também está, senador, que tem regalias comprovadas, como o seu Cabral. Então, eu entendo que, até que mudemos a nossa Constituição, isso é uma coisa básica também, que não dá para se mudar, porque a Constituição originária, o derivado não tem esse poder. Então, não temos como colocar pena de morte, a não ser que já tem, no tempo de guerra, porque é cláusula pétrea. Então, quando você vê algum Desculpe da Atena da vida aí na televisão falando que isso, aquilo, não tem pena de morte, nem tem que ter. Não temos pena de banimento, não temos pena nem perpétua. Aqui o bandido, com 300 anos ou com 200 anos, pega no máximo 30 anos de cadeia. O que nós temos que lutar é para que ele cumpra os 30 anos de cadeia, mas de uma forma digna, acordando cedo, trabalhando, tendo um salário para colocar, para quando ele sai de lá não precisa roubar, para que para aqueles que roubaram dinheiro público, a medida seja didática. Jamais poderemos admitir que o senhor Lula, que nos enganou, representou eu mesmo, na época de Collor, como o Covas pediu, foi Lula. Ou seja, quem me engana e eu descubro, jamais eu passo perto nem para cumprimentar. Então, saber que o Collor é um senhor delinquente, de onde veio, de um meio que nunca conheceu a pobreza, nós até entendemos. Agora, Lula, que veio da pobreza, que sabe o que passou, deixar fazer isso, compactuar com isso ou participar disso, então entenda, nós damos todos o direito, alguns partidos, nós temos símbolos, a bandeira, o hino nacional, e a sola Manuela Dávila, candidata a vice-presidente, cantar o hino nacional, dizendo o vídeo do Ipiranga fora Temer, isso é crime, justiça eleitoral. Isso é crime, Supremo Tribunal Federal. E vem processar Jair Bolsonaro por racismo, sabendo que aqui na Constituição está escrito que racismo é crime inafiançável. Jair Bolsonaro não é racista, não é e nunca foi. Quem prestou o serviço militar, quem foi militar, quem conviveu, sabe que você não tem opção. Você vai para um quarto e você deita com as pessoas, ou seja, sua beliche está lá, é preto, é branco, é azul, amarelo. Nós temos uma raça só, a raça humana, o resto é etnia. E todos, quando vão para o Vale da Sombra, voltam, vivos ou mortos, voltam juntos. Quem tem honra, volta junto, não deixa ninguém para trás. Agora, entendam, esses valores são pregados para quem é íntimo da democracia, para quem é íntimo da disciplina, não para aquele que não estuda, para aquele que é o nem-nem, não trabalha, não estuda, vive com iPhone, metendo pau nos outros. Esse país tem que voltar nos trilhos da lei e da ordem, no trilho correto, aperfeiçoar o que puder a democracia. Nós temos que garantir, no nosso artigo 142, exara que as Forças Armadas constituem e são instituições permanentes, regulares, organizadas, baseadas na disciplina, sob a tutela do Presidente da República, e podem garantir a lei, a ordem, a GLO, quando alguns poderes, ou o Presidente da República, pelo Poder Executivo, o Legislativo, seja ele deputado ou o Senado, e o Supremo Tribunal assim o exigir, nas garantias legais. Então, hoje, a nossa eleição é simplesmente um civil contra um ex-militar. Isso é democracia. Você vota naquele que é seu direito. Eleitor, você que é casado, solteiro, homossexual, lembra de Clodovil, pessoas probas, ninguém tem nada com a sua vida particular. Você contribua para a sua pátria. Como diz JFK, veja o que você pode fazer pelo seu país, não o que o seu país pode fazer por você. Seja democrata, republicano, o que você quiser. Você tem que entender que nós precisamos mudar esse país. Do jeito que está, ninguém aguenta. Nós precisamos de segurança, saúde e educação. O correto seria o inverso, educação, saúde e segurança. Mas hoje, nós precisamos primeiro de segurança, depois de saúde e educação. E a educação
Rogo a Deus para que o novo presidente não coloque, depois dele, o ministro da Casa Civil ou da Justiça. Rogo a Deus que o novo presidente coloque primeiro o ministro da Educação, porque nós só vamos sair dessa triste miséria intelectual quando nós investimos pesado em educação. Educação de ponta, como a Coreia do Sul investiu. Aí nós vamos sair da miséria intelectual, que é a miséria econômica consequência, para um salto para o futuro. Nós precisamos, como democratas e defensores das leis postas, precisamos urgente nos unirmos. Cada voto que você conquistar para aquele candidato que você acredita, vá votar, eleitor, e faça o que você pode. Se a urna estiver com defeito, avise o mesário, pare a votação, chame o promotor eleitoral, o juiz eleitoral, e se eles não te atenderem, ligue 190. Chame a polícia militar, a zelosa polícia militar estará lá para te ajudar. Não aceite enganação. Se você for votar e deu certo, confirmou, vote, seja no qual candidato for. Se o seu candidato não aparecer a foto, não aparecer a tecla confirme, chame o mesário. Se o mesário disser que é normal, enfrente-o, porque ele é um fiscal que está lá com o seu dinheiro. Ele está lá dativo, mas ele se alistou ou foi chamado. É uma convocação da pátria. Então, ele tem que te atender bem. Você vai e fala, eu quero o juiz eleitoral. Não vote em urna que você acha que está no dito popular bichada. Aprenda a ajudar o zeloso TSE. Lembre-se, eleitores, ministros, governadores, presidentes, passam, o Brasil fica. Nós temos que construir um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Esse é o papel do advogado, esse é o papel do grande jornalista. A imprensa livre, falando a verdade, doa quem doer, comprovando, sem nenhum viés ideológico. Senhores candidatos Haddad e candidato Jair Bolsonaro, faço um convite público, porque nós já remetemos para os senhores, para as suas assessorias, os convites para o próximo programa. E faço um convite público ao general Heleno, general Mourão e a Manuela Dávila, vice. E esses integrantes, venham debater com a gente, venham mostrar suas teses. Aqui a tribuna é livre, mas saibam, aqui não tem mentira, aqui não tem jabá, aqui as perguntas são papo reto, direto. Pergunta, responde, doa quem doer. Se estivermos errado, pedimos a fineza e a desculpa. Se estivermos correto, vamos continuar mostrando. O Brasil precisa da verdade. Nós não podemos mais continuar nesse país sem comando, desgoverno. O senhor Temer, o senhor foi muito, muito menos pior que a senhora Dilma. O senhor é uma decepção para os seus eleitores, que são os eleitores da Dilma, porque o senhor é 2 vezes, Lula foi reincidente, te colocou aí 2 vezes. O senhor é um golpista. Para nós que não votamos no senhor, o senhor é uma decepção. O senhor poderia fazer muito mais. O senhor não socorreu os caminhoneiros. O senhor ainda tentou usar como trampolim. O senhor não usou os canais necessários. Nem o GSI, nem os ministros seus respondem ao nobre povo. E vocês, deputados e senadores eleitos, saibam, de 54 senadores, se não me engano, 8 foram reeleitos. O resto é novo. Se vocês não trabalharem bem, nós tiramos vocês a bem do serviço público na próxima. Acabou o reinado de Jucá, da família Sarney, acabou esse curral eleitoral. As mídias alternativas vieram para ficar. Ou vocês se adequam, voltam a trabalhar, ou vão embora fazer outra coisa. Nós não queremos governantes nesse sentido. Nós queremos apenas pessoas que prestem um serviço público de qualidade, nos dê respeito que o nobre povo brasileiro merece. Brasileiro, vote certo, vote com confiança, acredite no seu voto. Você pode mudar esse país. Você pode fazer essa nação voltar a ter a ordem e o progresso devido. É só você que sabe do seu voto. Esse país tem dono. E o dono é o nobre povo brasileiro. Tenho dito, até a próxima.